Ei, você! Isso, você mesmo, agente da educação. Esse vídeo é para você, seja um coordenador, supervisor, dirigente ou mais especialmente ainda, para você que é professor ou aluno. Nesse vídeo, apresentarei a você uma sequência didática interdisciplinar que abrange tanto o ensino de química como de física. Mas não se acanhe aí. Assista a nossa proposta e agregue aquilo que você observou em sua prática educacional, seja como professor, aplicando a sequência ou se inspirando por ela, a fim de montar planos semelhantes, até mesmo usando outras disciplinas, ou seja como coordenador e supervisor, para incentivar mais atividade de cunho interdisciplinar em suas instituições, ou até mesmo como aluno, para cobrar mais desse tipo de atividade para seus professores e escola. Bem, partindo para o assunto principal, aqui quem fala é o Bruno Daniel. Estou representando minha equipe com os licenciandos João Capel, Marcelo Pereira e Samuel Lopes. Ambos somos alunos do IFSP Campus Cubatão e estamos realizando esse trabalho sob supervisão direta do professor Dr. Elifas Levi, também coordenador do curso de licenciatura em matemática e professor responsável ao quarto módulo da disciplina de matemática aplicada à física, da qual se originou o desenvolvimento dessa proposta, que a partir da análise de livros didáticos, chegamos à conclusão de que basear todas as aulas do professor exclusivamente em livros pode não ser uma boa escolha, pois, por exemplo, nas propostas de construção de baterias não foi considerada a realidade dos educandos e educadores que seguem determinadas propostas. Desse modo, considera-se de fundamental importância a aplicação de experiências levando em conta a realidade das escolas brasileiras. Como muitos sabem, o ensino de química e física dentro das escolas públicas e até mesmo em pequenas escolas particulares é realizado exclusivamente dentro da sala de aula, da qual limita-se muitas vezes ao ensino tradicional fundamentado em livros didáticos. Esses ambientes educacionais carecem de espaços apropriados para a execução de atividades práticas, e quando possuem, limitam seu uso para experimentos de baixo custo. Bem, é aqui que a nossa proposta entra. Ela se baseia em 2 experimentos de baixo custo que podem ser realizados apropriadamente nos mais básicos laboratórios de ensino de química e física, interligando conceitos de forma interdisciplinar, que conforme Vygotsky, uma facilita a aprendizagem da outra, e as funções psicológicas estimuladas por elas desenvolvem-se num único processo complexo. Agora, apresentando nosso trabalho, propomos uma sequência didática organizada em 2 etapas, da qual a primeira consiste em conceitos ligados diretamente à disciplina de Química e, na última etapa, conceitos ligados à disciplina de Física. Ressaltando aqui que ambas disciplinas da modalidade de ensino médio e que a aplicação necessita, como dito anteriormente, de espaços especiais objetivados para o ensino de Química e Física, ou seja, seus respectivos laboratórios. Dito isso, a organização e cooperação de ambas as disciplinas é imprescindível. Muitas vezes, há instituições com um único professor que atua em ambas disciplinas, o que pode ser até uma vantagem nessa aplicação. Os conceitos trabalhados de ambas disciplinas também precisam de uma certa coerência, da qual às vezes requer planejamento prévio desde lá o PPC das disciplinas. Ou seja, ambas disciplinas finalizando os conteúdos pertinentes à aplicação desse plano. Mas por outro lado, tendo esses conceitos já fazendo parte do repertório lecionado, essa sequência pode ser aplicada, por exemplo, ao final de um ano letivo ou até mesmo ao final da modalidade do ensino médio, servindo como um reforço dos conceitos trabalhados em diferentes momentos. Ou seja, você educador possui outras alternativas de momentos chaves para sua aplicação dependendo das condições que se encontra em sua instituição. Como dito anteriormente, há um repertório base que deve estar em andamento síncrono ou já exercido, do qual é reforçado antes, durante e após os experimentos. Podemos adotar como uma terceira etapa do projeto, ou melhor, como a etapa 0, uma retomada dos seguintes conceitos: pilhas, eletrólise, condução, corrosão, eletricidade, corrente elétrica, circuitos e indução. Essa retomada pode ser realizada tanto antes dos experimentos, como sua aplicação, cabendo ao professor essa teorização de cada conceito nos momentos propícios no decorrer do experimento. Antes de falarmos sobre os experimentos, deve-se entender que este plano, em seu resumo,
pode ser apresentado antecipadamente aos alunos, incentivando assim sua participação, interação e motivação para o aprendizado. Para a etapa 1, o professor de Química deverá discorrer novamente pelos conceitos de pilha e seus derivados, no qual terá foco total com o exemplo da pilha de Daniel. É importante ao início da aula que o professor realize uma introdução com um breve levantamento histórico sobre a origem da pilha e também sobre seu criador. Também é importante que seja feita uma ilustração da diagramação detalhada da pilha de Daniel, retroprojetada ou delineada em quadro mesmo. A realização do experimento pode ser baseada no seguinte vídeo exemplo produzido pelo canal Ponto Ciência, onde eu deixarei o link para acesso ao vídeo original aqui embaixo na descrição. Após isto, será aberta uma janela para que o professor reflita com os alunos todos os conceitos envolvidos, de forma a fixar tais conceitos teóricos com o auxílio da perspectiva prática. Importante avisá-los que as mudanças visuais como o depósito e corroção das placas levam certo tempo para serem notáveis. A segunda etapa do experimento se dá início seguindo para a aula de física, onde previamente o professor discorrerá sobre os conceitos referentes aos motores de indução. Esse segundo experimento agora trabalhado nessa etapa se consiste na criação de um motor elétrico magnético. Sua inspiração foi baseada também em um vídeo de experimento, dessa vez produzido pelo Manual do Mundo, que também terá seu link na descrição, é claro. A ideia aproveitada desse vídeo experimento se encontra na confecção de uma base suporte para a fixação da bobina e do ímã. O professor poderá levantar provocações sobre o experimento, enquanto a turma acompanha o funcionamento contínuo do motor elétrico fabricado por elas mesmas. Alguma das provocações sugeridas para tal é perguntar aí sobre como ocorre o funcionamento do motor, por quanto tempo ele permanece em funcionamento, se é possível alterar o sentido da rotação, comparar com motores muito maiores usados na sociedade, entre outras perguntas. Agora que terminei de escrever as etapas da aula, levantarei alguns pontos importantes dessa sequência. O primeiro deles é de que é possível conectar essa sequência com outros assuntos como, por exemplo, a proteção de corrosão. Também é importante falar sobre o processo avaliativo que visa compreender o nível de aprendizagem dos alunos nos conceitos trabalhados nesse plano. Nesse processo, não devemos prezar apenas por avaliações somativas, uma vez que precisamos utilizar os dados avaliativos para traçar novas estratégias. Precisamos, inclusive, realizar avaliações e autoavaliações antes e após a parte prática, para que podemos confirmar uma real conexão entre teoria e prática, para que os alunos não acabem aí por compreender apenas um desses momentos. Também pode ser de grande valia fazer o processo inverso do que foi proposto nessa sequência didática, ou seja, se iniciar pela parte prática e após isso justificar com a teoria. Essa inversão pode tornar melhor aproveitável a motivação do estudo proveniente dos resultados obtidos na experiência. A proposta que desenvolvemos desassocia as aulas de física e química dos livros didáticos, levando a outro patamar as discussões, aprendizagens, relações e motivações. É muito comum os alunos reclamarem que determinados conteúdos são aprendidos, mas logo caem no esquecimento. Assim podemos concluir que a escola pautada nos livros didáticos e apostila não trazem uma aprendizagem contínua. Acreditamos, portanto, que fugir dessas metodologias e apostar nas aulas práticas para dar sentido aos conteúdos técnicos aprendidos seja um caminho excelente para que esses quadros sejam assim revertidos.